O que essas três HQs aqui, Incal, O Despertar de Cthulhu e Os Invisíveis, podem ter em comum? No vídeo de hoje eu vou contar uma história muito bizarra sobre três acontecimentos, três experiências que eu tive lendo histórias em quadrinhos. Mas primeiro eu quero começar agradecendo todo mundo que deu um feedback sensacional com relação ao vídeo que a gente colocou aqui no canal na semana passada, falando sobre negligência, sobre preconceito, sobre coisas que acontecem e que muitas vezes o geral opta pelo silêncio. Cara, eu agradeço a todo mundo que nos apoiou, que me deu aquele incentivo após fazer um vídeo falando um pouco sobre o que eu penso sobre a responsabilidade das editoras. Mas o que essas três HQs têm em comum? Bom, como toda pessoa com alguma coisa na cabeça, eu fui lá, comprei, obviamente, nessa promoção que dava 30% de desconto, toda a coleção do Incal, vou receber em casa, tudo bonitinho, maravilhoso. O que acontece ao ler Incal? Cara, não vai ser uma crítica desse quadrinho, até porque Pipoca e Nanquim deve ter quase 2 horas de material falando a respeito da obra máxima de Jodorowsky, essa pessoa, esse cara louco que é meio chileno, meio francês, apaixonado pelo ocultismo, um cara que manja de tarô, manja de cinema, manja de tudo, e do mestre da nona arte, o francês Jean Giraud, que todo mundo conhece como Moebius. O que eu quero falar de Incal é que eu sofri um efeito colateral fortíssimo lendo esse quadrinho, uma coisa extremamente inusitada. E isso me remeteu a outras duas experiências que eu tive lendo quadrinhos. Mas o que aconteceu? Cara, eu comecei a ver o nosso querido John Defoe, ou John Defoe, ou sei lá como que fala direito o nome disso, né? Aquela parada toda do Incal chegando, ele engolindo e tal, e cores, e o Moebius enlouquecido, e as naves bonitas, e eu me senti desorientado. Tô falando sério, cara. Eu me senti desorientado, tive sono, tive que parar de ler. E isso não quer dizer que o quadrinho é ruim, pelo amor de Deus. Quem sou eu para botar defeito nisso daqui? Eu tô amando, eu tô adorando, tô quase acabando, mal vejo a hora de chegar antes do Incal, depois do Incal final, todos os Incais e desencavando o Incal. Eu quero ler tudo, eu achei muito legal. Mas isso aqui, as cores, o traço, a história, inclusive a narrativa, a forma como é conduzido o texto, não sei se é proposital, não sei para seres inferiores como eu, o efeito que isso pode ter, eu me senti desorientado mesmo. Tive que chegar no segundo momento, tomar um café preto, aquela coisa que te dá um ânimo, né? Mas fui lá e continuei lendo, continuei desfrutando disso daqui. Essa desorientação ela acontece muito raramente comigo e me espantou. Não sei se foram todas as cores e loucuras, a narrativa gráfica, mas realmente afetou de uma forma física o meu organismo. O que me lembrou de quando eu li outros dois quadrinhos. Olha aí, né? A gente tenta, mas acaba fazendo jabá para esse ser humano, como se um cara com 100 mil inscritos precisasse, mas tudo bem. Era verão de 2017 ou 2018, eu não vou me lembrar bem, mas eu estava com esse gibizinho em mãos. Cara, eu estava lendo o encontro do Oppenheimer com outras figuras históricas ligadas ao ocultismo, esoterismo, olhando uma história muito legal. Embora na trilogia das cores o meu preferido seja o Rei Amarelo, eu adoro esse quadrinho aqui também. E quando eu chego neste momento, na história do Oppenheimer, que é logo no início, a segunda história do quadrinho, e eu contextualizando, eu estava lendo isso numa colônia de férias numa cidade do litoral do Rio Grande do Sul, aquele litoral que ninguém gosta, com muita razão, por sinal, porque é meio feia a praia, né? Cara, o vento mudou, as luzes começaram a piscar, eu comecei a sentir uma determinada agonia em mim, mas, né, fui bancar de macho, li o gibi inteiro, e a coisa não ficou legal, cara. Eu não me senti. A partir do momento que eu estava lendo essa história do Oppenheimer aqui, encontrando grandes mestres do ocultismo europeu, da virada do século XIX para o século XX, digamos assim, do início do século XX, cara, essa história ela me deixou com medo. Ela parece que alterou o ambiente ao meu redor. Para vocês terem ideia, era mais ou menos, a colônia de férias era um quadrado, né? E neste quadrado havia um pátio em comum no meio e nós ficávamos, né, em casinhas, uma do lado da outra ali, então tu poderia enxergar tudo. Eu me senti observado, eu me senti
acompanhado por algo que não era interessante. E isso, cara, isso foi muito sinistro. Quando eu fui dormir naquela noite, eu entrei para dormir, mesmo assim, continuava essa sensação, um vazio, uma bad, né, um troço bem forte, que eu não tinha experimentado ainda, seja vendo filme, e olha que eu adoro filme de terror, seja ouvindo algum tipo de podcast de história de terror. Essa experiência foi bem marcante e não foi nem um pouco legal. Mas a história, aliás, este quadrinho, ele é muito, muito bacana. E para fechar, nós temos, obviamente, Os Invisíveis, do careca Grant Morrison, essa obra loucaça que já no primeiro gibizinho, aqui no início, na primeira história, nós temos King Mob, aquele sujeito que nada mais é do que o Morrison num gibi, invocando, summonando John Lennon, as cores, a narrativa, fica tudo pirado, os motivos, a prosa, tudo. E o que acontece quando o Clayton vai ler a primeira vez? Eu pego no sono. E não é, obviamente, pela qualidade do quadrinho. Eu tento ler uma segunda vez. Eu pego no sono e o gibi cai em cima de mim. Eu babo dormindo. Eu tento ler uma terceira vez, isso em 3 dias diferentes, e eu sinto um sono avassalador que eu tenho que novamente fazer o artifício café preto tabaquito, senão eu não passaria por essa parte do gibi. E o gibi é sensacional, o primeiro arco de histórias é muito, muito interessante. A gente tem aqui referências à cultura pop, a dar com pau, referências à laranja mecânica. Cara, Invisíveis é sensacional. Toda vez que eu for ler esse gibi eu vou entender um pouco diferente, até porque eu penso que a minha capacidade cognitiva ela é limitada demais para perceber o que o Morrison tentou fazer nesse gibi em apenas 1 ou 2 leituras. Cara, mas realmente essa daqui me demoliu, ela me jogou à lona. E eu fico pensando, Morrison é conhecidíssimo por sua inserção no meio esotérico, magístico, o cara é da magia do caos, inclusive Invisíveis tem aquela lenda urbana, que não sei se é lenda urbana, se é verdade, não estou muito preocupado com isso, que é do símbolo mágico do sigilo colocado para as pessoas cometerem um determinado ato olhando para ele e fazer com que o gibi venda. Né, isso aí virou, digamos assim, uma das histórias mais curiosas da cultura pop relacionadas a quadrinho dos últimos 30 anos, no mínimo. Nós temos Jodorowsky, que é um cara extremamente ligado ao tarô. Existe, inclusive, aquela questão das pessoas irem procurar Jodorowsky sabendo que ele jogava tarô de forma gratuita numa praça que ficava em frente a uma universidade a qual ele desenvolvia atividades. Né? Nós temos claramente a ligação de muita coisa do esoterismo no Incal, de muita coisa da magia do caos e de todos os outros tipos possíveis de pirotagens em Os Invisíveis, inclusive aquelas que a gente não percebe ou aquelas que a gente imagina que não dão certo, mas magia do caos é uma coisa que é muito acima da minha capacidade de explicar para vocês também, mas eu tenho pelo menos a comprovação no Jodorowsky e no Morrison, que eram 2 pessoas que sabiam, manjavam das capirotagens, que fizeram obras seminais dentro daquilo que elas se propunham, uma muito mais voltada para aquela questão europeia, artística, vanguardística, e a outra uma disrupção que só a Vertigo pôde causar na indústria dos quadrinhos mesmo, e tem essa questão aqui da trilogia das cores da Draco, que eu não conheço os autores pessoalmente, alguns eu conheço de nome, e eu não sei se esses caras não colocaram alguma coisa ali que é para mexer de verdade com a minha cabecinha fraca, com a minha imaginação. Galera, o vídeo é curto, mas são histórias curiosas. Eu estava conversando, inclusive, com o Vini e com o Emerson, dono da Comic Con RS, a respeito do que tinha acontecido comigo. E eu digo, cara, quer saber? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Vocês aí, vocês já tiveram algum efeito colateral lendo quadrinho? Algum quadrinho incomodou vocês? Algum quadrinho fez com que vocês perdessem o sono? Algum quadrinho fez vocês sonharem alguma coisa louca? Manda pra mim, dependendo do volume de respostas que eu imagino, eu torço que seja bom, a gente grava um vídeo só lendo os relatos de vocês, galera. Era isso, dá teu like aqui, compartilha, abre o teu coração, manda o teu relato sobre efeitos colaterais dos quadrinhos, daquela vez que tu leu quadrinhos por 48 horas e tu não sabia a diferença da tua esposa ou da tua mãe para Jean Grey. Manda pra mim, manda a loucura que tu quiser, que se a gente conseguir juntar um número bacana, Blockbuster faz um vídeo, eu volto aqui numa próxima semana para falar sobre isso. Te inscreve no canal,
dá teu like, deixa teu joinha, comenta e se prepara que na semana que vem eu vou falar um pouco sobre este boom de republicações que tem tomado o mercado editorial brasileiro e vai vir pistolagem aí, não sei, mas vai vir uma análise fortíssima como a da semana passada. Galera, todos um grande beijo e tomem cuidado ao ler quadrinhos que possam mexer com a sua cabeça. Todavia, porém, entretanto, não deixe de comprar isso aqui, porque é maravilhoso e eu garanto que vocês vão entender de onde veio a ideia para no mínimo uns 10, 15 quadrinhos que vocês leram ao longo das suas vidas.